Você está ouvindo o História FM. Anita Garibaldi. Você provavelmente já ouviu falar desse nome alguma vez na vida, mas aí eu te pergunto, você sabe quem foi Anita Garibaldi? Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu convidei Giovanna Trevelin, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Giovanna, seja muito bem-vinda ao História FM. Fica à vontade para se apresentar pro pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, obrigada, Iclis, pelo convite, né? Para estar aqui hoje falando sobre a Anita. Meu nome é Giovanna Trevelin. Eu sou doutoranda na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, em História Global. Mas aí eu estudo 3 áreas em conjunto, que é História da Arte, História do Brasil e História das Mulheres. Então, muito das minhas pesquisas partem, né, dessas áreas. E, em paralelo a isso, ao meu doutorado, eu comecei, no período pandêmico, também a fazer produção de conteúdo nas redes sociais, na internet. E, mais recentemente, eu comecei um canal no YouTube também, chamado Uma Dose de História, para compartilhar um pouco das histórias, assim, a partir da minha perspectiva de estudo. Então eu tô um pouco atuando nesses 2 meios e é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais a história de Anita Garibaldi depois que eu der um recado pra vocês. Vocês já sabem, né? Eu vou falar do quê? Da Insider, a patrocinadora do História FM nesse episódio. A Insider é uma marca de roupas com tecidos de alta tecnologia que oferecem várias vantagens em relação às roupas que a gente costuma comprar nas lojas de algodão e etc. Por exemplo, são camisetas que não desbotam, são camisetas que desamassam no seu corpo com o calor do seu corpo, são camisetas extremamente confortáveis com um tecido que tem um toque muito macio na sua pele, e a coisa que eu mais gosto nas camisetas da Insider é o conforto térmico, porque elas esquentam menos do que uma camiseta de algodão ou mesmo de outros tecidos, e o suor evapora mais rápido nela, então ela não fica com cheiro ruim tão facilmente, demora mais para ela ficar com cheiro, o que te permite usar ela um pouquinho mais de vezes do que uma camiseta regular, especialmente para quem tem uma rotina muito corrida e não consegue lavar tanto a roupa quanto gostaria, acaba sendo muito útil. Se você trabalha na rua, no sol, então a Insider é perfeita para você, mas mesmo se você trabalha home office que nem eu, as camisetas da Insider são um produto maravilhoso e eu sou cliente há mais de um ano. Já falei várias vezes aqui que eu doei metade das minhas camisetas, mais da metade, depois que eu virei cliente da Insider e não consigo voltar atrás. E tem novidade, tá? A Insider tá com cores novas de tech t-shirts disponíveis para vocês. São 3 cores. Walnut Brown, que é uma cor meio café com leite, assim. New Navy, que é um azul marinho bem bonito. E Red Spice, que é uma camiseta vermelha. Inclusive uma coisa que eu tava sentindo falta, uma tech t-shirt de cor vermelha. Agora tem, e eu tô louco pra comprar a minha, inclusive. E você pode comprar qualquer coisa na Insider com desconto se você é ouvinte do História FM. Você entra na Insider, faz a sua compra e na hora de fechar a compra você coloca o cupom História FM para ganhar 12% de desconto. Ou você pode acessar pelo link que está na descrição aqui do episódio. Você vai ali no Spotify ou qualquer plataforma que você está usando, tem um link ali, você clica, você vai direto para minha página de parceiro da Insider e comprando por esse link você ganha os 12% de desconto. E vou te falar, vai valer a pena, porque depois que você veste Insider, você não quer voltar atrás. E rapidinho, gente, eu preciso falar pra vocês da nossa campanha do Apoia-se, porque é ela que tem financiado o História FM desde o nosso começo. E a gente consegue sempre trazer conteúdo de qualidade pra cá, graças a quem nos apoia. E você pode apoiar com qualquer valor a partir de R$2 por mês. R$2 não compra nem uma coxinha hoje em dia, mas com várias pessoas apoiando com R$2, o coletivo faz a diferença e permite que o História FM exista. Então pesa pouco no seu orçamento, mas faz muita diferença para o História FM. E como você pode ajudar? É só acessar apoia.se/obrigahistoria e apoiar com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Os nossos novos apoiadores e apoiadoras são André Amorim, Pedro Guerra, Pedro Coelho, Pedro Vilar, Clara Almeida, Clara Lesser, Luiz Bonachella, Felipe Wegner, André Braga, Lúcia Salgado, José Braga, Ivan Bernick, Fabiola Wes e Everaldo Nascimento. Muito obrigado, pessoal, é graças a vocês que o História FM existe. E se você que está ouvindo quiser apoiar com qualquer valor a partir de R$2 por mês, é só acessar apoia.se/obrigahistoria ou apoiar com qualquer valor pelo Pix na chave leituraobrigahistoria@gmail.com. Mulher, mãe, esposa, guerreira, revolucionária e heroína.
Este é um conjunto de adjetivos que poucas personalidades conseguiram reunir em toda a história. Uma delas, sem dúvida, é Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anita Garibaldi. Bom, como é de praxe nos episódios biográficos que eu faço aqui no História FM, normalmente eu começo perguntando sobre as origens da pessoa, a infância, a juventude. Então, eu queria te perguntar, onde e quando a Anita Garibaldi nasceu, levando em conta que ela nem tinha esse nome na época, né? Mas enfim. E como é que foi a infância dela, a juventude? O que a gente sabe sobre esse período da vida dela? Então, como você mesmo disse, né? Ela nasce como Ana Maria de Jesus Ribeiro. Ela se torna Anita Garibaldi depois de conhecer o Giuseppe Garibaldi. Mas ela nasce no dia 30 de agosto de 1821, um ano antes aí, né, da independência do Brasil, e em Laguna. Só que essa questão do nascimento da Anita, ela é fruto, assim, de muito debate. Hoje a gente tem o consenso de que ela nasceu em Laguna, mas por muito tempo a gente teve uma disputa aí de narrativa sobre o nascimento dela. A região de Tubarão também reivindica esse lugar. Mas aqui, na verdade, naquele contexto, tudo fazia parte do mesmo território, né? Até o Garibaldi, em suas memórias, cita a Anita como proveniente de Laguna. Então, hoje a gente tem esse consenso. Sobre a infância da Anita, né? Na verdade, da Aninha, como ela era chamada, ela era de uma família humilde. O pai dela era tropeiro e também teve um falecimento aí no primeiro momento da juventude da Anita, mas ela era muito próxima a ele. Ela é a terceira de 10 irmãos, né? Então, ela tinha uma família bem extensa, assim, e a historiografia a seu respeito dá a entender que ela era uma moça bem independente. Ela era bem independente, com um comportamento que fugia um pouco do esperado, né? Do que era ser uma menina naquele período. E, por exemplo, ela, por ser muito próxima do pai tropeiro, ela também começou a andar a cavalo, algo que era considerado um pouco absurdo, né, naquela região, por ser uma menina. E o que a gente tem que pensar também nesse sentido é que a primeira fonte histórica sobre a Anita é a partir das memórias do Garibaldi, que ele começa a escrever sobre a vida dele ali 10 anos após a morte da Anita, e o Alexandre Dumas que registra, né, toda essa trajetória, e ela começa a aparecer como uma parte da nossa história a partir das memórias dele. E ele escreve, assim, se a gente for pegar para analisar, de uma forma muito idealizada sobre a Anita. Então, acaba que a gente pode perceber que muito do que se conta sobre a juventude dela pode partir também dessa narrativa do Garibaldi, né, porque é uma historiografia feita a partir dela e que conta com pesquisas posteriores a partir das memórias do Garibaldi, mas que corroboram com isso dela ser uma mulher forte, dela ser uma menina decidida, com episódios, assim, por exemplo, de que ela confrontava algumas situações, alguns rapazes, ela era objeto de muitas fofocas, assim, no período, né, nesse sentido de ficarem palpitando sobre o comportamento dela. E a gente tem acesso também a algumas cartas dela. Ela passou grande parte da sua vida como analfabeta, né? Ela não sabia ler, não sabia escrever. Ela foi aprender um pouco lá no Uruguai, que a gente vai comentar um pouquinho aqui. Mas ela ditava as cartas para amigas próximas escreverem, e ela conta um pouco disso, assim, de situações da vida dela com muita determinação. Então a gente pode dizer que ela tinha já esse perfil de ser uma menina que não atendia plenamente as questões sociais do período, de como deveria ser, né? Esses critérios de feminilidade. E tudo que se tem sobre ela hoje meio que atua nesse sentido. Então, ela é de Santa Catarina e logo que se juntou a Garibaldi, né? Ela conheceu o Garibaldi em Santa Catarina, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Às vezes pode acontecer das pessoas acharem que os ideais políticos da Anita só teriam surgido, só teriam sido adotados por ela depois de conhecer o futuro marido e tal, sobre o que a gente vai falar depois. Só que existem questões anteriores à chegada de Giuseppe Garibaldi e à vida da Anita e tal, e questões que ajudaram, acredito eu, a definir essas ideias
que a Anitta tinha. E aí eu queria saber que informações a gente tem a respeito. Então, realmente, assim, esse lugar dela de questionamento a respeito daquele período provém muito de uma questão familiar, primeiramente. Tanto o pai quanto o tio dela, eles tinham eles estavam dentro da questão da Revolução Farroupilha do período, né? Dessa contestação ao poder central, imperial. E, querendo ou não, ela vivia dentro desse contexto com um intenso contato com essas ideias. E ela era muito próxima desse tio paterno, e principalmente a morte de seu pai, ela ficou ainda mais próxima a ele, porque o pai dela morreu antes dos 14 anos dela, né? Então, a gente pode compreender que essa proximidade a partir das cartas que ela trocava com o tio, e como essa aspiração a um ideal revolucionário partia um pouco dele, né? Revolucionário no sentido do que se entendia como subversivo naquela época em relação ao sistema central. E trocando essas cartas, a gente vê a conexão deles a partir dessa insatisfação com o contexto. Então, a gente pode dizer que o que inflamou ela ainda mais a adquirir, né, absorver esses ideais, foi muito a influência do tio paterno, por parte de pai. E até numa situação em que a casa dele foi queimada, né, por conta desse posicionamento dele em relação ao Império. E ele foi morar um tempo até com a família da Anitta, ele falava constantemente, abertamente sobre esse viés revolucionário, né, até o republicano nos termos da época, e então ela acabava absorvendo um pouco disso também. Mas é claro que a gente precisa entender que muito desse discurso pode ter passado também pelo que se adotou a respeito da história da Anitta no período republicano, no nosso período republicano, ali depois da proclamação da República, porque a história dela ela foi retomada intensamente na primeira parte ali do século XX, logo no início, e um exemplo disso é que as Memórias do Garibaldi foi traduzida só ali em 1907 pra gente, né? E justo no Rio Grande do Sul, e através de um periódico no início. Então era realmente para popularizar um ideal heróico ali. Então, o que eu quero dizer com isso é que pode ter sido essa narrativa sobre ela, que ela tinha muito esse ideal republicano e que tinha muito essas ideias fortes dentro dela, por conta de uma ideia que se queria construir de uma heroína nacional no início da República, né? No início ali do século XX. Isso não quer dizer que ela realmente não fosse essa pessoa, né? Como eu já disse aqui, o próprio Garibaldi narrava os eventos com ela, os embates, e ela realmente estava à frente, estava ali defendendo esse ideal que eles tinham, mas a gente pode compreender também que essa história que se conta sobre ela pode se dar muito mais a partir do momento que ela foi contada, diz mais sobre o momento em que ela começa a ser contada do que exatamente aquela ocasião ali da Farroupilha. Então, o que se sabe é que realmente ela teve essa influência do contexto através do seu tio, em que ela tinha muito contato e ela era muito próxima. E depois se intensificou cada vez mais a própria conexão com Garibaldi, um momento depois, assim, foi por conta desses interesses afins, né, em relação a se opor contra as tropas imperiais. Antes de casar com Giuseppe Garibaldi, que é esse casamento famoso que ela acabou tendo e tal, ela foi casada com outro homem, né? O que a gente sabe sobre esse momento? Bom, esse primeiro casamento, na verdade, foi uma necessidade social do período, né? Eu acho que a gente pode dizer assim. Eu digo isso porque era muito comum que as meninas casassem ainda muito jovens. E a Anitta casou exatamente na data do seu aniversário de 14 anos. E ainda sobre isso, como ela era muito observada pelas pessoas como uma moça que não seguia as regras do bom senso, né, para uma menina da época. Isso foi uma solução, acabou sendo uma solução para um caminho possível para a Anitta. Ela não queria esse primeiro casamento, afinal também ela era muito nova, mas um ponto que a gente tem que considerar também referente à família da Anitta é que o pai dela havia morrido, como eu disse, a sua irmã, um pouco mais velha, tinha acabado de se casar, mudado para o Rio de Janeiro, e a sua mãe precisava financeiramente arcar com os gastos familiares todos, né? Então, o casamento com o Manuel Duarte, né? Ele resolveria também esse problema familiar. E ela casa com ele, que ele era... Um pouco se sabe sobre ele, sobre Manuel Duarte. Ele era um sapateiro. E ele não teve muita relevância, assim, na história da Anitta, diretamente. Porque
parece que ele causou apenas uns transtornos pessoais pra ela, porque ela estava totalmente descontente. E, além de tudo, ele, o Manuel Duarte, ele era muito próximo das propostas imperiais, né? A gente sabe que a gente está no contexto de Revolução Farroupilha, que a gente tem aí todo um movimento contra as imposições do Império, um movimento referente à autonomia, principalmente financeira ali, de mercado da região. E ela se casou com um homem que é totalmente contra os ideais dela, os ideais ali da família dela. E, aliás, ele se alistou para lutar nos embates a favor do Império. E tem uma carta de Anitta ao tio, até que é muito interessante, que ela fala assim que a maior prova de amor que o tio dela pôde dar a ela foi não ter ido nesse casamento. Porque foi algo, assim, muito difícil de viver e seria muito difícil também de presenciar. E ela considerou isso como uma grande prova de amor por parte do tio. E ela até chegou a se afastar da mãe por um tempo, como uma forma de castigo mesmo, considerando ali que a mãe talvez tenha obrigado, assim, né, a esse casamento da Anitta. Mas foi um casamento que não durou muito também. Ela conheceu o Garibaldi com 18 anos, ela se casou com 14, mas nesse meio tempo, o marido, o Manuel, foi chamado para atuar, né, nas batalhas, e ele sumiu, basicamente sumiu, nunca mais se escutou falar nele, pouco já se sabia sobre ele, e depois que ele foi chamado também para os embates do lado imperial, nunca mais se soube dele, não tem nenhuma certidão, assim, de morte, de óbito, né, e a gente pode pensar, então, a partir disso. Teve esse casamento forçado, que ela não gostava de estar ali, mas... E ele sumiu também, né, depois que entrou para as tropas imperiais. E como que fica, então, essa situação quando o Garibaldi aparece? Né? Acho que a gente já pode falar um pouquinho disso aqui, porque ela era casada quando eles se conheceram. E, por incrível que pareça, essa situação foi quase ignorada. Existe um movimento social ali no contexto de início da relação entre Garibaldi e Anitta, mas nada muito que fugisse, assim, do modo como ela já era vista na sociedade e tratada em Laguna, né? E a gente pode ter uma dimensão um pouco disso, um pouco desse descaso com a situação do casamento dela, quase como se ele não existisse realmente, né? Porque ele existia oficialmente, mas... Oficialmente, não houve uma vida enquanto casados, não existia nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de aproximação. E o Garibaldi, ele cita rapidamente isso nas suas memórias, quase como uma metáfora mesmo, em que ele se responsabiliza pela paixão entre os dois, entre ele e a Anitta, e exime ela, assim, tira de qualquer culpa que ela possa ter por esse relacionamento dos dois enquanto ela era casada. Ele faz essa reparação, assim, de uma forma bem... quase metafórica, que dá a entender que eles sabiam disso, mas não lidavam com isso, né? Então, é basicamente isso. Foi um casamento forçado nesse sentido, não houve uma relação efetivamente, e formalmente eles eram casados, mas... ela viveu basicamente esse período sozinha, principalmente quando ele se aliou às tropas imperiais, né? E uma coisa muito interessante que eu tive contato com uma pesquisa de uma pesquisadora que estuda muito as narrativas que se adotaram sobre a Anitta, e ela fala do que a neta e a bisneta escreveram sobre ela. E se eu não me engano, a neta, ela trata esse casamento da Anitta como algo assim, não era um casamento, porque foi um casamento forçado, não houve nenhum tipo de relação, então não pode se dizer que ela era casada, sabe? Mas é mais ou menos isso, assim, houve um casamento, mas na verdade não houve um casal ali. Foi basicamente quase ignorado, a gente sabe da existência disso por conta até de uma tradição oral, mas também até as memórias do Garibaldi relatam um pouco disso, ou até dessa neta da Anitta. Aqui eu queria me debruçar um pouco mais sobre esse encontro da Anitta com o Giuseppe Garibaldi, assim, no caso... Como é que aconteceu? Como é que o Giuseppe chegou na região? O contexto que ele chega? Se eles foram casados oficialmente naquele momento? Enfim, as circunstâncias desse casamento, por aí vai. E aí depois a gente entra mais na participação da Anitta na Guerra dos Farrapos em si, mas pensando aqui nesse encontro com o Garibaldi, como é que foi? O que é que a gente sabe? Sim, essa é uma história bem interessante, assim, o Garibaldi já estava aliado, né,
as tropas farroupilhas ali, e ele toma Laguna, né? Laguna era onde a Anitta vivia, e ele toma Laguna, e assim, a partir desse momento ele trabalha muito ali, dentro da sua própria embarcação, pra proteger aquele lugar que se torna, né, a República Juliana. E nisso, nesse novo momento da Revolução, existia um momento específico que é o naufrágio que ele sofre, ele perde alguns amigos nesse naufrágio. O Garibaldi, ele pouco se comunicava em português, assim, quase nada, e ele conseguia se comunicar com essas pessoas que ele perdeu, e isso afetou muito ele emocionalmente, assim, num aspecto bem pessoal, em que ele começava, então, ele narra que ele começava a aspirar por um afeto de alguém, de amizades, né, de alguma mulher. E assim, tudo que a gente sabe em torno da história de Anitta e Garibaldi é muito intenso, é permeado de um ideal romântico, tanto que é fruto de, na verdade, é uma referência até para desenvolver vários romances históricos sobre os dois. E eles são apropriados dessa forma, assim, muito a partir do que o próprio Garibaldi conta, né? Mas a gente tem que entender que ele conta muito a partir da subjetividade dele, do que ele viveu, e a partir do período dele. O que eu vou contar sobre o encontro deles, apesar de parecer basicamente um filme, é algo que aconteceu porque ele narrou, né? A gente pode entender de que alguma forma aconteceu. Ele estava nesse contexto de acabou de tomar Laguna com os farrapos, passou por esse naufrágio, ele reclamava muito dessa questão de estar sozinho, de não conseguir se conectar com alguém, assim, né? Ele descreve isso. E teve um momento em que ele pegou, dentro da embarcação dele, e pegou um binóculo e olhou assim para a costa de Laguna e viu um grupo de mulheres, assim, e uma acabou interessando ele especificamente, que, spoiler, né, foi a Anitta. E ele, então, meio que se encantou por ela, assim, através de olhar pro binóculo, viu ela, ficou encantado. E com isso, assim, nesse movimento, nesse exercício, ele acabou descendo, né, indo até a costa, pegou uma embarcação até a costa e foi procurar a Anitta no lugar que ele tinha visto ela. Não encontrou, assim. Nisso, um homem estava na frente de uma casa e convidou ele para tomar um café. Afinal, ele já era conhecido na região também, né? Então, ter o Garibaldi dentro de casa tomando café era algo, assim, bem positivo para alguém. Porque ele tinha tomado, né, tornado ali na Laguna Independente de alguma forma, com a tropa farroupilha e tudo. E a hora que ele entra na casa desse homem, ele vê a Anitta, né? A Aninha, no caso. Ele pergunta quem é ela se apresenta, tudo, e fala que ela era conhecida como Aninha. E aí que ela vira Anitta, né? Porque Anitta é o diminutivo de Ana na Itália. Então, ele começa a chamar ela de Anitta. E acho que a frase que fica marcada, que ele fala pra ela, que realmente parece que não é real, mas ele fala, ele mesmo diz isso nos escritos dele, é que ele, ao se despedir dela, ele olha pra ela e diz, você será minha, né? E diz isso em italiano, claro, porque ele não falava português, mas é toda uma narrativa bem interessante, assim, porque é bem idealizada, é feita por parte dele, e ainda toda a história que foi construída depois disso, ela acaba por reafirmar esse lugar dos dois e esse encontro dos dois, assim, como algo realmente muito romântico. Então foi isso, foi esse primeiro encontro deles, e eles ficaram mexidos um com o outro, até por essa questão que eu disse inicialmente, deles terem aproximações ideológicas, né, em relação a tudo que estava acontecendo naquele contexto, naquela região. Então, eles ficaram em contato desde então, desde esse primeiro encontro. Isso, lógico, gerou os burburinhos lá naquela sociedade, as pessoas comentavam, mas a Anitta, como eu disse, ela já estava bem acostumada com essas reações em torno da vida dela, em torno de quem ela era, e me parece, assim, que pouco se importou com isso. E eles tinham esses encontros, saíam com amigos, eles até foram madrinha e padrinho, né, de batizado, de um bebê, assim, isso tá registrado. Então já teve essa conexão imediata. E quanto à união formal deles, né, eles foram casados oficialmente, sim, mas isso aconteceu no Uruguai um tempo depois, né, um tempo depois que a Anitta já estava com ele, que a Anitta já tinha passado por alguns embates. E eles moraram lá no Uruguai por um tempo. E é aquela questão, né, ela estava oficialmente casada com outro homem, mas esse homem tinha sumido. E isso não foi impedimento para casar no Uruguai, porque assim, quando ela vai para o Uruguai com Garibaldi, ela já tem um filho,
né? E se exige um pouco, até porque o Garibaldi ele se envolveu, assim, oficialmente com os embates naquela região, foi exigido deles que eles tivessem uma união formal para que não ficasse mal visto. Então, se tomou a presença, né, a existência desse outro marido do Manuel na vida de Anitta como algo que não existia mais, como se ele tivesse realmente morto, apesar de não ter provas. Alegaram que Anitta era solteira e que o casamento poderia sim acontecer. Então eles foram casados nesse contexto e ela ser inicialmente uma mulher casada não impediu. Então houve sim essa formalização da união dos dois nesse período já que eles, após o encontro, né, inicial em Laguna. Mais conhecida como Anitta Garibaldi. Nascida há 200 anos em Laguna, Santa Catarina, ela teve uma vida cheia de aventuras épicas. Até mesmo o melhor roteirista de cinema teria dificuldades para criar um enredo tão complexo. Agora eu queria saber como é que a Anitta se envolveu na defesa da República Juliana em Santa Catarina e quais foram as principais contribuições dela, né? Você tem uma ideia, tem material explicando como é que foi ali o batismo de fogo dela em batalha, digamos assim? Eu acho que, diante de toda a história da Anitta, principalmente dessa primeira parte sobre a vida mais pessoal e inicial dela em Laguna, essa parte do batismo de fogo é o que mais tem registro, né? Eu acho que ela ficou muito marcada por esse momento inicial, porque afinal ela não estava acostumada a lutar em embate nenhum, né? O que ela sabia pouco era a questão de cavalgar e tudo mais, que fugia um pouco dessa questão do papel social dela, né? Mas ela nunca tinha contato com isso. E o que se diz, né, nessas fontes históricas é que ela se deu muito bem. Ela se deu muito bem nesses embates, até o Garibaldi diz muito que era como se aquele ambiente fosse dela, né, como se ela estivesse muito confortável ali naquela posição. E ela é sempre retratada como essa integrante mesmo das tropas que lutavam contra o Império, e ela realmente lutava, ela pegava em armas, ela abastecia embarcações no meio ali dos embates, abastecia também os soldados, e uma coisa que é muito destacada também sobre o que ela fazia durante os conflitos é animar os marinheiros, por exemplo, né, os soldados que estavam com ela, e quando já todos estavam desanimados, ela fazia muita diferença. Esse incentivo da Anitta é algo que é muito recorrente se ouvir sobre ela nesses embates. E a gente pode ver bastante sobre isso, um exemplo disso, na verdade, é o batismo de fogo que ocorre, porque o que acontece? Depois desse encontro da Anitta com o Garibaldi em Laguna, em algum momento o Garibaldi precisa retomar, né, a sua função ali de proteger o território, agora uma república independente, né, e ele volta então lá para as embarcações para construir essa estratégia e defender o lugar. Quando ele vai se despedir da Anitta, a Anitta diz que vai com ele, né? Ela se coloca nisso e ela fala, não, eu vou com você. E ele, a todo momento que ela se coloca à frente do embate, dos variados embates, né? Ele quer proteger ela sempre. Ele diz que é pra ela se proteger, que ela não pode ir. E isso foi o que aconteceu nesse momento. E aí tem uma situação muito específica que é essa, que ele fala que ele precisa voltar para proteger o território, para se organizar. Ela fala, não, eu vou com você. Ele fala, não, você não pode ir, imagina uma mulher lá, né, no meio da gente, isso nunca aconteceu. E ela fala assim, se eu não for, a hora que você voltar eu não estarei mais aqui, porque de alguma forma eu vou lutar por esse ideal, seja com você ou seja sem você, né, ou com outras tropas. E essa é uma frase solta que ele coloca ali, como se ela tivesse dito, né, no meio das memórias dele. Então eu vou lutar com você ou sem você. E aí a gente pode ver mesmo que essa questão dela ter se tornado Anitta Garibaldi não foi exatamente só por conta do Garibaldi, né, porque ela realmente estava se identificava com esse movimento de alguma forma. E ela acaba embarcando com Garibaldi, e nesse momento ali
eles tinham um bloqueio, né, no porto. As tropas imperiais estavam bloqueando por mar o abastecimento de Laguna, e isso estava tornando ali uma situação muito difícil para os habitantes, porque eles começaram a ficar um pouco questionando esse tipo de movimento que a Farroupilha estava fazendo, porque, como funciona, né? Vocês tomam, agora a gente, né, é independente do Império, mas aí a gente não está sendo abastecido, a gente está faltando aqui alguns recursos. Isso acontecia porque as tropas imperiais estavam bloqueando o lugar. Então, Garibaldi fez uma estratégia de distrair essas tropas, assim, as tropas foram atrás de uma outra embarcação, e eles acabaram conseguindo sair daquela região e ir mais pro norte, né? Por mar. E nesse momento em que qual que era a ideia antes de tudo? Era que qualquer tropa que eles encontrassem ali imperial no caminho, por mar, eles iam abordar. Seja para embate ou seja para pegar provimentos, né? Assim, para abastecer Laguna. Isso realmente aconteceu durante esse período. Mas até isso começar a acontecer, até eles começarem a encontrar as primeiras embarcações, o Garibaldi, ele tinha ali um exército que era um exército, assim que pode dizer, né? Um grupo de pessoas lutando pela independência ali daquela região, mas pessoas que não eram treinadas, né? Elas tinham um ideal. Então, nesses 2 dias que eles não tinham embates efetivos, eles começaram a treinar tanto a pontaria quanto, né, elaborar estratégias, e foi isso que a Anitta fez durante esse período, até achar a primeira embarcação, ter o primeiro embate, enfim, e assim foi. Até que existe um momento em que eles encontram uma embarcação gigantesca imperial, que eu não vou me lembrar o nome agora, talvez seja Andorinha, e que ela era muito conhecida, eu digo isso porque ela era muito conhecida, esse nome era muito conhecido por ser uma embarcação assim quase imbatível. E eles lutaram com ela de alguma forma, só que ocorreu alguma coisa no meio do embate que essa embarcação imperial se retirou para buscar reforços. E com isso, essas tropas do Garibaldi saíram, né, de volta para Laguna e acharam, então... E também, antes de falar o que eles acharam, é preciso dizer que muito do que foi condicionado nesses embates através do mar era muito movido pelos ventos, né, pelo como o mar estava, pelo vento, para onde ventava, para onde levava as embarcações. E isso influenciou muito também, né, principalmente na região sul aqui. E por conta também do efeito dessas questões, eles foram levados até a enseada de Imbituba, que foi onde ocorreu esse batismo de fogo, essa primeira batalha da Anitta. Eles chegando, né, depois de terem encontrado aquela embarcação gigante que foi buscar reforços, eles chegaram na enseada de Imbituba, que é um lugar muito estratégico geograficamente para basicamente se esconder, né? E eles ficaram lá, encontraram na terra, né, assim, outras tropas que eram também... tinham afeição a esse ideal revolucionário dos farroupilhas, e eles ajudaram, então, essa tropa do Garibaldi a se alojar ali, né, a ficar por ali, se preparando, então, pro ataque que estava vindo. Ele sabia que estava vindo, né, com a experiência que ele já tinha participado de muitos embates, imagina, em vários lugares, assim, e ele sabia que isso ia acontecer a qualquer momento. Então, ele resolveu escolher esse lugar estratégico para se preparar para esse conflito. E aí, quando toda essa preparação, ele diz pra Anitta novamente, pra ela ficar em terra, pra ela não se meter lá no embate, né? Porque pode acontecer alguma coisa com as embarcações. E ela se nega, novamente. Ela se nega, não, vou ficar aqui. E é isso. A Andorinha, a embarcação, que já era gigantesca, com muito mais canhões e armamentos e pessoas, chegou com mais 2 dela, né? Então eram 3. O que Garibaldi tinha feito? Ele tinha colocado ali as tropas dele mais perto possível da costa, porque a lógica, a estratégia de guerra foi a seguinte: essas 3 embarcações não vão conseguir chegar até a gente, elas vão encalhar, né? Elas não vão conseguir chegar até aqui porque a gente tá muito perto da costa. Então, isso a gente vai se aproveitar disso para imobilizar eles e para atacar. Essa era a ideia. Mas isso não aconteceu, porque eles nem tentaram se aproximar, eles ficaram realmente lutando, assim, a uma distância. E foi uma luta que durou muito tempo, questão de né, um embate, assim, nesse sentido, esses ataques de horas, assim, e ninguém desistia, e foi um dia todo essa batalha de Imbituba, e a Anitta estava ali, ela estava com fuzil, ela estava à frente, mas chegava uma hora que eles não aguentavam mais, né, eles estavam atacando por terra, por mar, e as tropas imperiais todas por mar, né, na frente deles, estavam fechando a passagem deles também, e
tinha até alguns marinheiros lá que se refugiaram no porão, se esconderam no porão porque não aguentavam mais, né? Isso segundo o que ele conta. E o que acontece é que em certo momento um canhão acerta uma região, um lugar em que a Anitta estava com outros 2 marinheiros. E nisso, os 3 caem pra trás, né? O Garibaldi observa isso e vai correndo ver. Ele relata, assim, que ele achou que já ia encontrar o corpo da Anitta morto. Mas não, ela tava bem. Os 2 marinheiros realmente morreram, mas ela estava bem. E isso não desanimou ela em momento nenhum. E é nesse momento da narrativa do Garibaldi que eu digo que ele fala, assim, que a Anitta animou a tropa, né? Animou a luta, estimulou a luta. Porque era num momento que ninguém aguentava mais, tava todo mundo exausto por conta desse embate. E ela sofreu essa queda. O Garibaldi falou, pelo amor de Deus, vá pro porão, se proteja. E ela falou assim, outra frase solta que ele coloca, dela, eu vou pro porão, mas eu vou lá pra pegar aqueles que se esconderam, aqueles covardes, né? A palavra usada, aqueles covardes que se esconderam. Realmente, ela vai pro porão e volta com outros 2, assim, pra continuarem lutando. E aí, é quando o Garibaldi fala que isso foi a virada de chave pra que eles vencessem essa luta, porque eles continuaram ainda com muito mais, ela ficou à frente ali, não se abalou e continuou com fuzil, tentando acertar as tropas imperiais, até que as tropas começam a se retirar e realmente elas vão embora, os farrapos vencem e depois o Garibaldi chega ao conhecimento dele de que eles se retiraram porque em um dos ataques dos farroupilhas, um dos generais lá, um dos comandantes morreu, né? Então eles conseguiram acertar um dos comandantes e eles resolveram se retirar, as 3 embarcações. E é quando finalmente eles conseguem voltar para a laguna vitoriosos, são muito bem recebidos. Então assim, esse foi o batismo de fogo da Anitta, foi a primeira batalha dela, assim, ela nunca ter entrado em nada disso, né? É claro que a gente conhece muito disso pela história que se conta, pela história que depois, né, durante o período republicano foi apropriado sobre ela. Ela realmente pode ter feito tudo isso num primeiro embate e realmente deve ter sido algo muito positivo, assim, naquele contexto. Mas é dessa forma que ela é retratada como uma grande heroína, né, na enseada de Imbituba, que estimulou muito essa vitória. Em 1840, ela participou da Batalha de Curitibanos, onde ela acabou sendo capturada, mas fugiu, reencontrou Giuseppe, e o primeiro filho do casal nasceu naquele momento, naquele ano, né? Você pode contar essa história pra gente? Sim, essa questão da Batalha de Curitibanos, ela ocorre um pouco depois, assim, depois dessa vitória ali em Imbituba, desse batismo de fogo, ela se envolve em mais outros embates, até mesmo no embate em que Laguna é retomada nas mãos do Império, né? Porque eles perdem a Laguna República Juliana, dura pouquíssimo, e quando eles perdem, existe então eles recalculam a rota do que eles vão fazer nesse momento. Então eles resolvem entrar por terra em outras regiões, né? E decidem em certo momento ir para o Rio Grande do Sul, tentar a independência do território no Rio Grande do Sul, mas eles fazem tudo isso através da terra mesmo, assim, a cavalo. E nesse momento, esse deslocamento por terra, depois que eles perdem Laguna para os imperiais, eles, na região de Curitibanos, eles são abordados por tropas imperiais. E é um embate, assim, muito intenso e que se diz que a Anitta não se intimidou. Sim, ela realmente estava a cavalo, estava armada e foi pra cima e muita gente morreu, muitos dos farroupilhas morreram e muitos fugiram, mas eles perderam, né? Eles perderam esse embate e o que acontece é que a Anitta foi capturada. O general, observando primeiro que era muito novo, né? Ter uma mulher no meio desse embate e tudo. O general observou como a Anitta se saiu nesse momento e autorizou ela a procurar o corpo do Garibaldi entre os mortos. Ela chegou no general, pediu para procurar o corpo. Posso procurar o corpo, né? Do Garibaldi, e daí ele deixou. Se diz que ele deixou porque ele ficou muito extasiado em como ela levou o embate, assim, o confronto. E nisso ela saiu entre os corpos e não encontrou Garibaldi, e ela já imaginou que ele tivesse fugido, né? Tivesse conseguido fugir, e na calada da mesma noite, assim, aproveitou de uma brecha daqueles que estavam vigiando ela e saiu, fugida deles. Atravessou, assim, ela demorou bastante tempo depois para encontrar o Garibaldi, e ela atravessou, assim, uma grande extensão de terra, rio, enfim.
até que encontrou ele, se eu não me engano, em Lages. E ele conta isso, assim, até com um certo orgulho, sabe? Quando ele vai falar desse contexto em que ela foge e eles se encontram novamente e eles continuam essa trajetória por terra. Isso foi, assim, no início, né, de 1840. Ali por setembro de 1840 é quando ela tem o primeiro filho. Então, talvez, assim, todo esse trajeto, esse embate, ela já estivesse grávida. Isso também mexe com uma questão sobre a memória, né, da Anitta, assim, que mesmo grávida ela não se afastou dos embates. E ela para no meio do caminho, assim, na ida para o Rio Grande do Sul, já no Rio Grande do Sul, em Mostardas, na região que hoje a gente conhece como Mostardas, onde ela é acolhida pela família Costa, né? Uma família conhecida por acolher a Anitta Garibaldi nesse momento da gravidez dela, porque já estava no estágio bem avançado. E ela tem o filho dela nessa região, nessa propriedade, o Menotti, o primeiro filho dela, se eu não me engano, o nome é referente, assim, é uma homenagem a um general italiano que o Garibaldi admirava. E a família Costa acolhe a Anitta, só que ninguém poderia saber, né, porque senão eles seriam aliados, e era muito perigoso você se aliar a um Farroupilha nesse momento, principalmente aos nomes Anitta e Garibaldi que eram tão disseminados no contexto. Mas o que acontece? Qual que foi um episódio, assim, que a Anitta mais lembrada, talvez, assim, tirando... Tem o Batismo de Fogo, né? Que ela realmente marcou a trajetória da Anitta, mas essa questão que eu vou contar agora, ela virou até uma estátua, na verdade, nesse momento. Porque a Anitta tava lá, ela tinha recém dado à luz ao Menotti, e o Garibaldi, ele tinha ido para outra região buscar alguns mantimentos para eles, né? E com isso, nesse meio tempo, as tropas imperiais descobrem que a Anitta e o Garibaldi estão ali e acabam invadindo a residência, né? Invadindo, na verdade, a propriedade da família Costa. Na medida em que a Anitta percebe essa invasão, ela prontamente pega o Menotti no colo, monta num cavalo e sai correndo armada, né? Cavalgando. E é um outro momento que ela foge, assim, né? Dá pra se assemelhar um pouco com a Batalha de Curitibanos, porque ela também foge, ela fica um bom tempo, assim, cavalgando com o Menotti até o Garibaldi retornar e ver o que tinha acontecido, ir atrás dela de novo e eles se encontrarem de novo. Então tem esse momento que é um momento retratado como heróico da Anitta, em que realmente, agora que ela era mãe, ela pegou o seu filho ali no momento em que precisava e saiu, fez essa fuga, né, das tropas imperiais, sem, assim, retratado como se ela nem se acovardou nesse momento, ela nem pensou no que poderia fazer, ela só teve esse instinto de ir. Essa ocasião virou uma cena, né? Ela virou uma cena que tá imortalizada numa estátua da Anitta em Roma, em que ela tá num cavalo, né? Empinado, assim, segurando o Menotti, o bebezinho, num braço e uma arma, um fuzil em outro. Então, foi isso que aconteceu. Foi essa ocasião do nascimento do primeiro filho da Anitta e do Garibaldi, algo assim que nada tradicional, né? Mas isso era parte da vida deles. E claro, a Anitta, generosa, né, com aquele bom coração que ela tinha todas essas personalidades, ela tinha essa personalidade realmente de rebelde, vamos dizer assim, mas ela tinha um coração de ouro. Então, para não deixar a família passar fome, para auxiliar, ela tinha que casar e ela casou. Aqui a gente vai falar um pouco da saída da Anitta do Brasil, porque ela foi pro Uruguai, passou um tempo lá e depois foi pra Itália. Então eu queria saber sobre por que ela foi pro Uruguai, como é que foi o tempo dela lá, como e por que a Anitta foi depois pra Itália, né? E quem acompanhou ela, como é que foi essa viagem. Então vamos falar um pouco aí desses momentos entre a saída da Anitta do Brasil até a chegada na Itália. Teve esse momento em que, após, né, esse nascimento do Menotti, eles continuaram com a tropa Farroupilha por um bom tempo, mas a situação estava bem, assim, degradante, se é que se pode dizer assim, porque eles estavam perdendo os embates e
eles estavam sem recursos para se manter, imagina, né, com uma criança recém-nascida ainda, com uma mulher que acabou de dar à luz a um filho, e tava uma situação bem complicada. A Anitta não conseguia nem amamentar mais o Menotti, e as batalhas não estavam sendo vencidas, até que o Garibaldi se desanima um pouco em continuar ali, ele não via mais sentido em continuar ali. Eles acabam, então, decidindo rumar pro Uruguai. Ele recebe muitas, né, cabeças de bois como pagamento pela sua contribuição na Revolução Farroupilha. E ele parte, então, Anitta Menotti, bebezinho, rumo ao Uruguai. E lá acontece algo muito interessante da vida dos dois, que é algo muito diferente do que eles viviam até então, né? E houve uma mudança muito grande aí, porque eles chegaram numa região, algo como uma fazenda, e eles tinham uma casa fixa agora, né? Talvez a demanda de um bebê, né, por uma casa fixa, e Anitta então passou a cuidar da casa, né? Eles tiveram mais 3 filhos. Infelizmente, a primeira, a Rosa, chamada Rosita, acabou falecendo com 2 anos, o que foi muito traumático, assim, pros dois, principalmente pra Anitta. E nesse momento foi quando eles tiveram uma vida mais estável. O Garibaldi até chegou a dar umas aulas de matemática, a Anitta cuidava mais da casa, das crianças, mas teve certo momento da estadia deles no Uruguai em que o Garibaldi ele já tinha certa fama, né, por ter lutado no Brasil, e ele foi chamado para ser comandante da frota uruguaiana no contexto em que eles estavam combatendo a esquadra naval da Argentina, né? Defendendo o território uruguaio. Então, por conta da fama do Garibaldi, ele foi chamado para fazer parte dessa frota e ele se envolveu em mais um embate, né? Agora no Uruguai. É muito engraçado também observar que tem alguns romances históricos escritos sobre a Anitta na Argentina, como se eles pegassem um pouco dessa narrativa para eles também, mas a Anitta não teve nenhum envolvimento com a Argentina. O que aconteceu é que ela morou no Uruguai e que o Garibaldi lutou contra a Argentina para defender o território uruguaio. E essa é uma das apropriações feitas sobre ela também, né? Porque ela tem esse grande nome de heroína. Então ele se envolve nessa guerra, ele se alia ao presidente daquele contexto do Partido Colorado, e nesse momento ele cria a Legião Italiana, porque tinham bastante ali grupos de italianos, né, que tinham se refugiado. Estava acontecendo na Itália a unificação italiana desde quando o Garibaldi saiu de lá, ele saiu fugido da Itália. Tava todo esse movimento, né, de vários exércitos, várias regiões reivindicando territórios na Itália. E muitos italianos estavam refugiados no Uruguai. Então se forma essa legião italiana que acaba lutando com Garibaldi no Uruguai. E essa legião também é responsável por levar parte da fama do Garibaldi aqui para a Europa. Porque muitos deles acabaram voltando para a Itália e já contavam como estava sendo. Porque o Garibaldi venceu bastante batalha aqui no Uruguai, né? Então foi um sucesso, assim. E eles levavam essa narrativa também para a Europa. Então, antes mesmo do Garibaldi voltar para lá com a Anitta, isso já estava acontecendo, né? E nesse momento também, enquanto o Garibaldi estava ali com as tropas uruguaias, a Anitta até então, né, como eu disse bem no início, ela era analfabeta, ela não sabia ler nem escrever, e ela acaba aprendendo muito, ela acaba estudando muito nesse período. Ela aprende outras línguas, ela aprende a falar italiano, ela aprende a falar francês. O Garibaldi também sabia falar francês, né? Ele é proveniente de uma região que falava francês. E então foi esse momento bem atípico, assim, quer dizer, típico pra gente, tradicional, né? Se a gente for pensar, mas bem atípico pros dois, porque eles não estavam acostumados com esse tipo de vida. É chegado um momento em que a questão na Itália estava bem efervescente, assim, da unificação italiana, estava caminhando realmente para a questão de uma unificação, e o Garibaldi tem esse ímpeto de voltar, e é esse momento, então, que ele manda a Anitta com seus filhos. Primeiramente, a Anitta vai com seus filhos para a Itália, junto com parte da legião italiana, né, desses homens que lutavam com ele, porque eles estavam constantemente voltando, e em uma dessas voltas da legião, Anitta acompanha por mar com os filhos, e ela chega em Gênova. Quando ela chega em Gênova, ela é recebida, assim, com um grande fervor, assim, porque, como eu disse, já falavam muito bem do heroísmo dos dois. E ela é recebida muito bem em Gênova, mas ela não fica em Gênova, ela fica com a mãe do Garibaldi, né, em Nice, que hoje a gente conhece como Nice, né, hoje é um território francês, mas na época não era, de onde o Garibaldi é proveniente.
e ela fica com a mãe dele, Nice, e com os filhos, até o Garibaldi ir pra lá e eles lutarem realmente ali pela unificação da Itália. Então foi mais ou menos esse o processo, assim, né? Falando um pouco do Uruguai e da volta do Garibaldi pra Itália e da ida da Anitta pra Itália com os filhos, foi isso que aconteceu. Eles tiveram essa vida no Uruguai, que de início foi bem pacata, ela atuava ali também como enfermeira, né? Nessa ocasião em que o Garibaldi lutava, fazia as coisas dela, mais associados a um aspecto da feminilidade, né, que era cobrado das mulheres. Casou com ele, como eu disse inicialmente, eles casaram, né, no ano seguinte que chegaram, casaram, afinal, como eu disse, eles já tinham um filho e era de bom senso que eles se casassem. E Garibaldi depois encontra ela na Itália, e agora ele começa a lutar também para a unificação da Itália, né, pela República Romana. A gente sabe que a Anitta teve alguma participação nas guerras de independência da Itália, ou reunificação da Itália, enfim, que foram lideradas pelo Giuseppe Garibaldi. E de que forma ela contribuiu nessas batalhas e como é que foi vista a participação dela pelos soldados italianos? A gente tem informações sobre isso? Então, a Anitta, ela sempre foi vista, assim, pelo que dá a entender, pelas narrativas, assim, a gente tem essa primeira narrativa do Garibaldi, né, que é sempre muito heróica da parte da Anitta. Sempre que ele descreve ela, é a partir de quase um ser também, assim, mitológico, né, ele chega a se referenciar ela como uma amazona. Então, muita da historiografia feita sobre ela parte disso. Então, o que a gente sabe? Que ela sempre foi muito valente. Ela nunca se negava a estar nesses espaços, pelo contrário, né? O Garibaldi pedia para ela ficar e pedia para que ela se isolasse desses espaços e ela sempre estava presente. E é isso que a gente sabe, e na Itália não foi diferente. Mas pelo que vejo, através dos estudos das pesquisas, na Itália ela não esteve sempre com ele, no sentido de não estar de uma forma constante. Tinha ocasiões que eles se encontravam e eles lutavam juntos, realmente como ela fazia aqui no Brasil, mas em dados momentos ela ficava com a mãe dele, Nice, com as crianças, né? Mas ela sabia de alguma coisa, de algum embate, de alguma ação do Garibaldi, ela ia se encontrar com ele, deixava as crianças com a avó, né? Então, assim, mas ela sempre foi vista a partir desse ponto de vista heróico, pelo que se entende também naquele período, né? Até por conta da fama que foi espalhada sobre eles antes mesmo deles chegarem. Como, assim, uma mulher lutando ao lado do Garibaldi de uma forma tão, assim, incisiva, né? Responsável também por vários embates, pela vitória em vários embates. E isso a gente já pode ver pela própria recepção que ela teve em Gênova. Então foi o que aconteceu. Várias tropas estavam constantemente atacando eles, tropas francesas, austríacas, espanholas, e teve a ocasião então da emancipação romana, né, em que a Anitta fica sabendo disso, da atuação do Garibaldi, e ela vai até o encontro dele, ela chega lá, e eles não deixam ela entrar, ela fala, não, porque eu sou esposa do general, e é porque ele é contratado pelo Estado como tenente, né, pro corpo de voluntários da República Italiana. Então, ela chega e fala, não, eu sou mulher do general, e deixa ela entrar, e desde então ela acompanha ele. Só que o que acontece? Depois dessa questão da República Romana, os exércitos começam a invadir novamente. E aí eles começam a ser perseguidos. E eles têm que fugir. Então, a vida deles, assim, passa a ser um constante embate, fugindo de embate, porque, por exemplo, nesse contexto, eles não tinham tantos homens, assim, pra lutar com tantas tropas. Era a tropa francesa, espanhola, napolitana, a tropa austríaca que estava esperando por eles no norte. E é interessante uma frase que o Garibaldi solta quando a Anitta chega, né, em Roma para encontrar com ele, para se juntar a ele para a defesa da República Romana. Ele fala assim, agora temos mais um soldado. E isso é muito interessante porque se ele não descreve ela como uma amazona, como esse ser, né, totalmente idealizado de mulher, lutadora, ele às vezes descreve ela também como soldado, como uma mulher soldado, como até um homem ali, né? Associa muito ela a um homem, porque esse era o papel exercido por homens. Então, nesse momento, ele não tem esse receio, né? Ele deixa que ela acompanhe ele, dizendo que eles têm mais um soldado pra lutar com eles. Na verdade, eles acabam fugindo todas essas tropas. O que acontece, um detalhe muito importante disso tudo é que a Anitta estava grávida, né? No seu 5º filho. Uma das filhas tinha morrido, mas a gente foi contabilizar todas as gravidez que ela teve, era o 5º filho. Mas mesmo assim, ela decide então acompanhar o Garibaldi para tentar, de alguma forma, lutar por essa unificação italiana. E isso foi muito bem visto
pelas pessoas, pela população que colocaram nela, nossa, ela é uma mulher grávida que ainda assim não desiste de seus ideais, sabe? E é muito disso também que aquela estátua em Roma hoje diz, porque ela tá retratada como uma heroína em batalha, mas mãe que não desiste dos seus ideais, ainda que seja mãe. Então é isso, assim, é uma recepção muito positiva, ela era muito respeitada pelos seus companheiros de batalha. É isso que a gente sabe sobre essa Anita, que também lutou pela unificação italiana. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Bom, agora eu queria saber sobre a morte de Anita, né? Qual foi o contexto da morte dela, o impacto que isso teve pro Giuseppe e na luta dele na reunificação italiana, né? O impacto psicológico, o que a gente sabe disso? A morte de Anita, ela acaba sendo decorrente desse processo, né? Ela ter se inserido nessas batalhas, em fugir dessas tropas, de todas essas tropas, né? Porque eles não tinham como lutar contra. Então, em alguns momentos é citado por Garibaldi que ele insiste para que Anita volte para Nice para ficar com os filhos, né, com os outros filhos e com a mãe, para que ela estava se sentindo muito indisposta nesse trajeto decorrente dessa fuga. E ela se nega, ela fala, não, vou ficar com você até o final, eu vou lutar com você até o final. E foi uma escolha dela, assim, né? E é ali, mais ou menos, numa região próxima a Ravenna, Itália, ela começa a passar muito mal, com muita febre, e eles precisam parar, né, numa propriedade. E ali, poucos deles pararam ali, né, outros seguiram, mas o Garibaldi estava com ela. E é então quando ela não aguenta mais. Ela acaba ficando num estado, assim, muito febril, que já não aguentava mais cavalgar, mas ela também não se deixava abalar no sentido de não queria retornar, queria continuar lutando por esses ideais de alguma forma, continuar com Garibaldi. Mas eles precisaram parar nessa região em torno de Ravenna, nessa propriedade, e é quando ela falece, né? Ela morre poucos dias, aliás, acho que foi dia 4 de agosto, poucos dias antes de completar 28 anos. O Garibaldi não tem tempo de enterrar ela, porque ele tá fugindo. Ele tá fugindo de todas as tropas possíveis, né? Todos os exércitos possíveis. Então, o que acontece é que acaba que o corpo dela é arrastado por uma corda no pescoço e enterrado em uma copa bem rasa, ali naquela propriedade mesmo. E ele acaba prometendo que ele vai voltar pra eles terem essa despedida de uma forma mais justa, né, pros dois. E ele tem que continuar fugindo. Então é nesse contexto, assim, de fuga mesmo de todas essas tropas que estavam perseguindo eles, no contexto dos embates pela unificação italiana. E ele continua fugindo e ela morre. E a morte até é tratada de uma forma heróica, porque ela morre em embate, né, podemos dizer assim. Porque ela estava grávida, ela estava passando mal, ela estava ardendo em febre. E se diz que ela morreu de febre tifoide. E ela precisou ser enterrada às pressas, né? Então, foi isso. Ela morreu em embate, assim, de certa forma, né? Ela não quis se abster de nenhuma forma desse momento, desse contexto e dessa posição. E, claramente, né, o filho dela que ela estava esperando, esse quinto filho, também morre junto com ela. No decorrer do tempo, foram feitos diferentes sepultamentos para Anita, né? E aí eu queria te perguntar por que isso aconteceu, né? E se a gente sabe quantos foram ao todo e onde que o corpo dela tá hoje. Então, realmente, Anita, ela teve 7 sepultamentos. É muito sepultamento, né? Porque a gente pode contar esse primeiro momento que eu acabei de contar como o primeiro, que foi esse em que o Garibaldi, ele não tinha como desprender nenhum tipo de esforço em fazer isso. Ele precisou fugir, então ela foi enterrada ali naquela propriedade de uma forma bem rápida. Mas dias depois, ela foi encontrada, a mão dela foi encontrada para fora, assim, da terra, por uma criança. E aí chamaram as autoridades locais, chamaram um padre, que era uma autoridade muito importante ali daquela região naquele período, para enterrar aquele corpo que foi reconhecido como Anita, né? Como a companheira de Garibaldi, né? Era muito chamada assim também, como companheira de Garibaldi. Então, esposa de Garibaldi. Então, assim, esse primeiro sepultamento aí, enterro, foi nessa forma bem rápida,
logo após a morte dela. O segundo foi quando ela foi encontrada dias depois, nessa propriedade, por uma criança, e daí o reconheceram depois. Na primeira acharam que ela tinha sido estrangulada, mas depois fizeram lá todas as como que fala? Investigações, né, pra ver qual foi o tipo de morte que ela teve, e chegaram à conclusão que ela tinha tido um mal-estar por conta da febre e tudo, devido a essas avaliações, e foi enterrada nesse segundo momento na igreja, atrás, né, no cemitério atrás da igreja de Mandrioli, por esse padre. E ele registra num papel, assim, numa carta que parecia ser a Anita Garibaldi, companheira do Garibaldi. E um terceiro momento, o corpo dela foi furtado, foi assim, roubado, por um grupo de pessoas que tinham certa afeição pelo Garibaldi. Eles tinham medo que o corpo da Anita ficasse nas mãos erradas. E o que eles iam fazer com o corpo da Anita, né? E daí eles recuperaram o corpo da Anita desse cemitério, atrás dessa igreja em Mandrioli, e enterraram num local desconhecido, para que ele fosse protegido. Só que o padre, ele obteve conhecimento desse furto do corpo da Anita e exigiu que fosse retomado para aquela igreja, né? E aí eles devolveram o corpo da Anita, e o padre havia prometido que ele ia enterrar do lado do altar o corpo dela, para ser um enterro mais digno, né, vamos dizer assim. Então eles devolveram esse corpo pro padre que havia enterrado ela no segundo momento. Então aqui a gente já tem 4, né? A gente teve um primeiro, depois o segundo que foi pelo padre, o terceiro que foi pelo grupo que era muito favorável ao Garibaldi, que estavam com medo de onde ia parar o corpo da Anita, e um terceiro momento que o corpo volta para as posses do padre, né? Que ele é enterrado do lado do altar dessa igreja, nessa mesma região. Mas depois, o que acontece? A Anita morre e o Garibaldi, ele teve esse momento também, como que ele fica após a morte da Anita, né? Ele fica claramente muito abalado, isso dá pra ver na escrita dele, no caso, né, ele dita pro Alexandre Dumas escrever, mas dá pra ver como ele fica, assim, abalado com essa situação, mas ele continua fugindo, e em dado momento ele parte para um exílio. Ele fica exilado, assim, por bastante tempo, se eu não me engano, uns 10 anos. E ele volta, então, pós-exílio, fugido mesmo, né? Porque não tinha mais como ele lutar ali. Era tudo muito grande, assim, pra ele dar conta. Então ele volta pós-exílio e recupera esse corpo da Anita. E aí ele faz realmente, assim, um enterro por parte dele, que ele leva o corpo pra Nice, que era a cidade de onde ele era originário, onde a mãe dele foi enterrada. O pai dele, se não me engano, estava enterrado ali também. E ele faz esse cortejo até Nice, né? Dessa região próxima a Ravenna, até Nice. E uma comemoração, uma homenagem mesmo, assim, a ela, que mobilizou as pessoas, mobilizou a população local. E assim ele pode se despedir, então, decentemente da Anita nesse enterro. Só que o que acontece? Depois disso passou muito tempo, né? Garibaldi morre, tudo. A história vai continuando e a gente chega aí no contexto do governo de Benito Mussolini, em que ele pede de volta o corpo da Anita para a Itália, porque o que acontece? Nice era um território italiano, mas ele se torna um território francês. E ele pede que o corpo da Anita seja enviado para a Itália, de onde ele pertence. E o corpo é enviado, né? Nesse governo do Mussolini, eles realmente enviam o corpo da Anita, só que o lugar que era para o corpo ser enterrado, ele não estava pronto. Então aí a gente tem um sexto enterro da Anita, um sexto sepultamento da Anita, que é em Gênova. Porque o lugar que era para ser enterrado, de acordo com essa aspiração nacional do Mussolini, não estava pronto. Então ela foi enterrada por uma sexta vez em Gênova. Até o monumento, aquele monumento que eu comentei, que está numa colina, que teve um embate também pela unificação italiana nessa colina. Foi construído um monumento à Anita, que é esse movimento que retrata ela fugindo com seu filho, né, depois do parto, aquela história toda que eu contei. E ela está enterrada ali hoje. Esse foi o último lugar, o 7º sepultamento da Anita. E por que isso acontece, né? Por que isso tudo aconteceu? Lembrando que naquele momento também ela era tida muito como essa revolucionária que lutava por ideais muito concretos. E isso, para um discurso nacional, é muito produtivo, né? Para se criar um imaginário, uma identidade nacional é muito produtivo. Então, desde um primeiro momento, existe essa
apropriação do corpo da Anitta como uma apropriação de uma história nacional também, né? Todo mundo quer fazer parte dessa narrativa. Não contei que até a Argentina tem algumas coisas escritas sobre a Anitta? E principalmente nesse último sepultamento ali no governo Mussolini, eu acredito que isso seja muito forte. Essa questão da história está aqui, a história nos pertence. E lembrando que a Anitta é de Lages, né? Aqui em Santa Catarina. Mas ela está em Roma atualmente, nesse lugar, que é essa colina onde também houve embates, que é outra coisa também muito simbólica, muito significativa. E então, acredito que isso aconteça, né? Partindo de toda essa trajetória, por conta da aclamação que a Anitta teve no seu contexto e pós, né, através das memórias do Garibaldi, como essa heroína nacional, e todo mundo queria se apropriar dessa história, e isso pro Mussolini foi um prato cheio, né? Então, por isso, essa reivindicação do corpo da Anitta. Aqui eu queria focar um pouco em questões de memória e de gênero. Então, primeiro eu queria saber quais foram os desafios enfrentados pela Anitta nas campanhas militares. Porque, ok, a gente falou da atuação dela, mas existem essas questões do cotidiano que nem sempre aparecem nessas narrativas mais macroscópicas de batalha mesmo, né? Então, a gente sabe alguma coisa a respeito sobre que adversidades ela passou relacionadas ao fato dela ser uma mulher num contexto de guerra e tal? A gente sabe de alguma coisa? Eu acho que a gente não tem nada muito pontual sobre isso, mas a gente pode tirar algumas conclusões a partir do que foi dito, né? A partir das fontes. E eu digo isso por quê? Porque a gente tá falando de um contexto naquela época. Vamos pegar, por exemplo, ali em Laguna, né? Quando eu disse lá no início que ela era muito julgada por ser quem ela era, por ter o gênio que ela tinha, por se enfiar nas batalhas e, enfim, por se impor de alguma forma. Isso já é algum tipo de julgamento relacionado ao gênero, né? A ela ser uma mulher. E quando ela entra para essas batalhas com Garibaldi, as narrativas que você tem dela nesse contexto são todas muito heróicas, de como se ela realmente, ela ultrapassou as barreiras do gênero dela, aqui lutando com a gente. Mas eu também disse que, em muitos momentos, o próprio Garibaldi associa ela a características masculinas, ou se não é a um homem soldado, a uma amazona, né? Algo, assim, maior que isso, como se aquilo não fosse próprio das mulheres. É claro que a gente não pode entender esse contexto, por mais que ela seja narrada como uma heroína e que tinha se dado muito bem nos embates, como, nossa, foi perfeita a vida dela dentro desses conflitos, né? Principalmente viajando com um monte de homem. O que acontece é que o Garibaldi era uma referência e ele era muito respeitado. Logo, a Anitta, sim, por ser companheira dele, para além das suas questões individuais, ela deveria ser respeitada também. Mas isso não quer dizer que coisas não tenham acontecido, porque a gente tem também aqui algumas tropas rivais que lutaram contra eles. E tem uma passagem do Garibaldi nas suas memórias que dá a entender algo, que ele diz que ele se refere a algum general específico, que agora eu não vou me lembrar o nome, dizendo que ele tratou a mulher desse general muito melhor do que a Anitta foi tratada na Batalha de Curitibanos, quando ela ficou prisioneira. Em um outro momento, vem a neta da Anitta e do Garibaldi, escrevendo também sobre a história do Garibaldi aqui nessa região do Brasil e até no Uruguai, e ela retoma um pouco disso, dando a entender que houve algum tipo de abuso por parte desse general no contexto de Curitibanos, em que ela ficou prisioneira. Assim, isso é o que é contado a partir tanto do Garibaldi quanto da neta, né? E a neta também se embasa muito nas histórias deles. Então, mas pelo contexto da época, pelo contexto patriarcal, que não está acostumado a ter uma mulher nesse meio, não dá para excluir que isso não tenha acontecido. Algum tipo de abuso, algum tipo de desdém, de maltrato. O que tem também são algumas cartas da Anitta em que ela relata alguma coisa sobre algum desconforto em relação a homens, principalmente em relação ao seu primeiro marido, mas ela se coloca como uma pessoa que se impõe, né? Ela se coloca como uma pessoa que não vai deixar isso afetar ela e que não vai deixar que nada aconteça a ela. Então, pode-se dizer também que ela se atuava assim ela atuava de uma forma bem ativa nesse contexto de não deixar que essas questões, de alguma forma, relacionadas a ela ser mulher, afetassem ela em algum momento.
Mas em situações de embates, de batalha, de tantas viagens que eles fizeram, né, por tantos lugares, não se descarta que houve sim essas dificuldades por ela ser uma mulher nesse contexto e que aí outras coisas podem ter acontecido sim, principalmente se a gente levar em conta essas pontas soltas deixadas pelo Garibaldi ou até pela neta dela. O espírito independente e aguerrido aparece em todos os relatos sobre Anitta. Desde cedo ela demonstrava ser uma menina diferente que não se encaixava nos padrões sociais da época. Para finalizar, eu queria te perguntar sobre a memória em torno da Anitta Garibaldi no Brasil e na Itália e de como ela é lembrada ainda hoje. E em partes isso tem a ver com uma situação que eu passei uma vez, na verdade uma conversa que eu tive. Eu tenho um amigo que ele é de Laguna e uma vez a gente tava conversando, não sei como é que o assunto chegou na Anitta Garibaldi, e aí ele falou assim, a Anitta Garibaldi ela deitava com os soldados, né, a mando do próprio Garibaldi, ou com a anuência dele pelo menos, para levantar o moral das tropas, não sei o que. Eu achei aquilo super esquisito, mas eu não fiquei batendo boca, porque eu também não conhecia muito a história dela. E deixei pra lá, mas isso ficou na minha cabeça, né? Aí quando eu decidi que eu queria fazer esse episódio sobre a Anitta, eu fui falar com esse meu amigo. Eu perguntei pra ele, cara, muitos anos atrás, lá na graduação, você me falou isso e aquilo. Tu sabe de onde saiu essa história? Tu lembra onde é que você ouviu isso? Ele falou que não lembrava, mas que muito provavelmente era um boato machista só pra meio que manchar a imagem de uma mulher que foi e ainda é tratada como heroína, né? Uma ideia de um ataque motivado por questões de gênero mesmo e tal. E, bom, eu não quero ficar batendo palma pra maluco dançar, porque a princípio não existe nenhuma evidência disso. É só boataria maldosa mesmo. Mas isso abre uma brecha pra gente discutir tanto a questão da memória oficial, essa memória que o Estado emplaca com cerimônias públicas, monumentos e tal, mas também a memória que circula a partir da história oral e também da boataria que surge, das invenções e a gente sabe que, uma coisa que eu sempre falo, né, que a memória é um olhar do presente para o passado, então as disputas políticas do presente, os debates do presente interferem na forma como as pessoas olham para o passado e criam a memória sobre ele, né? Então assim, o que a gente pode falar sobre a memória a respeito da Anitta Garibaldi? Eu acho que faz muito sentido isso que você diz, porque muito do que se sabe sobre ela vem de contextos em que foi necessário retomar algum tipo de heroísmo nacional, né? E ela estava aí no meio, tanto que ela é tida hoje como listada como heroína da pátria, né? E tudo, tem essa história. Mas também existe o outro lado, né? Porque para desvalorizar os feitos dela enquanto uma heroína nacional, existe também esse discurso que provém de um lugar totalmente machista, totalmente de um contexto patriarcal, que sim, pode ser passado de geração em geração, assim, através de uma história oral, e isso vai chegando como uma verdade. Isso tem poder também, né? Porque é uma história que vai se contando, as pessoas vão repetindo sem nem saber exatamente o porquê, mas vai construindo algo sobre as pessoas. E quando a gente fala de mulheres na história, isso é muito comum, né? Tem algumas questões sobre a memória de Anitta que eu acho bom pontuar. Primeiro, é um documento que foi achado ali por volta de 2021 nos arquivos da Biblioteca Nacional, que é um ofício do presidente da província de Santa Catarina, no contexto ali do embate em Curitibanos, né? E ele manda um ofício pro governo imperial. Ele era um general que mandava um ofício pro governo imperial, informando erroneamente sobre a morte do Garibaldi em embate, sendo que Garibaldi a gente viu, né, que tinha fugido, e se refere a Anitta com um termo que eu acho que é amásia, se eu não me engano, que significa uma companheira, assim, quase uma concubina de algum homem. E se refere a Anitta dessa forma, ou seja, desvalorizando de alguma forma ela e a relação que ela tinha com Garibaldi, mas especialmente, né, ela, porque ela havia lutado nesse embate, né, muito bravamente, segundo o que se contam as fontes, mas ela foi tratada dessa forma mesmo tendo lutado nesse embate, dessa forma, né, e ao mesmo tempo em que ele se refere a ela dessa maneira, ele logo descreve ela como uma espécie de amazona, né, aquela questão da Amazônia, de novo, voltando aqui, que seria essa mulher, né, tipo, heróica, guerreira. Então,
Então a gente tem aqui um trabalho com duas questões sobre a Anitta enquanto mulher na batalha, que é uma visão que deprecia a sua trajetória e a sua história, né, no sentido de a sua atuação naquele momento, e uma história que um outro tema que de certa forma eleva ela de alguma forma. Então, isso acontece muito. Outra situação que eu tenho que pode entrar nesse conjunto, até assim, um pouco pelo caminho do que o seu amigo disse, mas não tanto, é que há um tempo atrás eu fui procurar um livro específico sobre a Anitta, e eu vi um comentário de um homem que dizia assim: nossa, muito bom saber da história dessa heroína da pátria, da República, eu acho, né? Tem muito isso, da heroína da República, porque até tem títulos que falam que ela é heroína da República. E isso também diz um pouco do que você disse, que diz respeito mais ao momento em que ela foi retomada do que propriamente aquele contexto, né? E que bom saber da história dessa heroína da República e saber que mesmo em batalha, nos embates, lutando pela nação, ela não deixou de ser uma mãe cuidadosa, não deixou de ser uma esposa cuidadosa, afetuosa. E veja, né, essas duas coisas assim que meio que acabam dialogando, porque tudo bem ela ser uma heroína, contanto que ela seja uma esposa e uma mãe afetuosa e que cumpra seu papel. Isso acontece muito na história das mulheres. Se a gente for parar para analisar, mulheres que de alguma forma se destacaram, né, no decorrer do tempo histórico, a gente tem muito isso. Ela realmente foi muito importante, muito boa, legal, maravilhosa, referência, mas porque ela era uma mãe também que fazia, ela cumpria com os deveres próprios de uma mulher, e muito do que se entende da Anitta também está relacionado a isso. É como se, tudo bem ela ser uma heroína nacional, mas também, né, não vamos esquecer que ela era esposa e mãe, e ela também cumpria com esse papel. E retomando mais uma vez aqui insistentemente a estátua dela, que traz em forma de monumento essa memória pública, né, dela, sim, heroína, lutando lá com um tipo de arma na mão, com um bebê no colo ao seu lado, né? É essa disputa de narrativas entre o público e o privado, entre pertencer e não pertencer, e também uma narrativa a partir de uma oralidade que vai se passando sem muito ter sentido às vezes, mas porque ele é o ambiente comum para que isso aconteça, para que se conte uma história sobre as mulheres, né? E qual que é a importância de se falar sobre a Anitta? Justamente porque ela não estava nesse lugar. E muitas vezes ela se negou a estar nesse lugar. O que eu lamento um pouco, assim, pessoalmente também, enquanto historiadora, é que tem essa versão da vida dela narrada primeiramente por um homem, né? Que é o Garibaldi. Que é lógico, né? Narra ela, assim, de uma forma esplendorosa, muito romântica, muito idealizada, de acordo, né, com o que ele achava dela também. Mas o que a gente consegue ver um pouco assim pelas cartas também, que ela nem escrevia, né? Ela ditava, então tem mais isso, tem mais uma etapa antes de a gente chegar nela mesma, ela sobre ela. E então o que a gente pode dizer? Contar essa história da Anitta através dessas fontes e dessas pesquisas intensas a seu respeito, porque muito da história dela é passada sim através de uma oralidade, através de idealizações, através do ideal republicano que a gente tem, mas reafirmar a importância dela, né? A importância é como se ela se tornasse então um referencial. Ensinar a Anitta é tornar ela um referencial para a história das mulheres também, né? E isso é muito importante. Em Laguna isso é muito forte até hoje, né? Em Tubarão também, porque Tubarão reivindica essa memória da Anitta. Mas existe todo um turismo em Laguna da Anitta Garibaldi. Na escola existem movimentações que fazem permanecer a história da Anitta para as crianças. Então eu acho que isso pode ecoar muito, porque a gente carece um pouco dessas referências de mulheres nesses lugares públicos, né, de embates, de força, esse tipo de força que é tão considerada masculina, mas que também fez parte da história das mulheres, né, e elas também construíram esse lugar, assim, e esses momentos históricos. A vida da Anitta Garibaldi, né, ela é extremamente interessante em vários aspectos. Me parece que o principal aspecto, né, que deixa esta vida extremamente interessante é a intensidade com que ela foi vivida. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer aprender mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar até no máximo uns 3 livros
sobre Anita Garibaldi, o que você recomenda? Bom, eu vou assim por uma ordem um pouco lógica. Eu acho que pra quem quer entender um pouco melhor, assim, não sei nada sobre a Anita, não sei nada sobre o contexto, Farroupilha, o que aconteceu, é muito interessante um livro chamado Anita Garibaldi, uma heroína brasileira, do Paulo Marcum, porque ele compila muita coisa, assim, da trajetória da Anita. Não só da vida dela pessoal, antes mesmo do Garibaldi, né, porque afinal é uma biografia da Anita, mas ele contextualiza muito bem, ele contextualiza, assim, a família, o contexto, né, claro, contextualiza o lugar que ela morava, contextualiza a história, cada movimento. Por exemplo, ele vai falar do pai da Anita enquanto tropeiro, ele vai lá pra gente entender o que é ser um tropeiro naquele contexto. Então, e traz muitas fontes também, né, assim, que ficam mais palpáveis pra gente ver, como elas, fotos de fontes, de documentos. Então, eu acho que pra quem tá iniciando nesse caminho, quero saber mais da Anita, do que aconteceu, quem foram, quais foram os embates, essa é uma boa leitura pra iniciar. Em um segundo momento aqui, eu gosto de uma perspectiva mais crítica, que uma pesquisadora traz, que é a Fernanda Aparecida Ribeiro. Ela tem um livro chamado Anita Garibaldi, Coberta por Histórias, que é decorrente da sua tese, né, de doutorado. E ela me trouxe muitas reflexões sobre como é contada a história da Anita, como ela é apropriada, o que diz respeito exatamente a ela, o que diz respeito aos contextos, né? Ela aborda, traz muito essa questão de ser mulher nesse meio, nesses embates, como ela é apropriada enquanto mulher nessas histórias. Ela faz uma comparação até das próprias, não só das narrativas históricas, mas dos romances históricos que começaram a ser construídos em torno da Garibaldi, que faz muito parte dessa memória geral, popular e que a gente tem um acesso mais fácil em relação à Anita, e como isso constrói também uma visão da história. Então eu acho que traz um ponto de vista mais crítico aí a respeito dela e da sua atuação. E terceiro, não menos importante, que é a fonte, né, principal aí da Anita, que a partir dela, como eu disse, se desdobrou vários outros trabalhos e pesquisas, é a memória das memórias de Garibaldi, né? Aqui eu já vou colocar aqui junto ao próprio livro que a neta, né, deles fez, também chamada Anita, mas eu não sei se esse livro da neta tem em português, mas ela narra mais sobre o Garibaldi, é importante para entender o contexto, cita algumas coisas sobre a Anita. Mas as memórias do Garibaldi fica como uma terceira indicação, porque ela é uma fonte histórica, né, querendo ou não, e a partir dele a gente consegue entender um pouco, assim, também a partir dessa análise crítica, a gente consegue entender um pouco mais dessa primeira visão a respeito da Anita, né, e como que essa primeira visão embasa tudo que a gente sabe, basicamente tudo que a gente sabe sobre ela até os dias atuais. Então é isso, gente. Giovana, tens alguma consideração final, algum último comentário que você gostaria de fazer? Eu só queria agradecer mesmo por poder estar falando um pouco aqui sobre a história de mais uma mulher, né? Eu gosto muito de estudar esse aspecto da nossa história que ainda é tão ignorado, e eu acredito muito na importância disso, então pra mim foi muito importante estar aqui. Eu agradeço, né, pela escuta de todo mundo que chegou aqui até o final, e peço que se interessem por essas histórias também, que aprofundem, né, porque aqui foi só o início, se aprofundem um pouco na vida da Anita, e vamos falar um pouco mais sobre essas histórias também. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados no fim desse episódio estão no post desse episódio do nosso site historiafm.com. Me segue lá no Instagram, @obrigahistoria, e claro, apoia nosso trabalho em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Fernanda Arno e Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.